para todos os públicos. Olá, minha gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Estivemos aí, né, com uma folguinha, mas agora a gente volta com todo o vigor para dar continuidade ao nosso projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. E você sabe que nós estamos aqui de mãos dadas com prefeitura, CEMED, escola, aluno, professores, tudo para que você tenha êxito na sua aprendizagem. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, aos nossos estudos, língua portuguesa, você já bem sabe disso, né? E eu toda vez estou lembrando a vocês, professora, preciso revisar as minhas aulas. Você vai lá no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, tudo que você puder fazer para rever as aulas, você pode rever por meio das redes sociais e aí os recursos que você tem nas suas próprias mãos, tá bom? E aqui nós já sabemos, né, nós vamos trabalhar a língua portuguesa, comigo, professora Kiane Cristina, e hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante no que diz respeito à produção textual. A produção textual, muitas pessoas dizem assim, é para fazer redação. Não, a produção textual, como o próprio nome está dizendo, é produzir textos. E produzir textos inclui um texto dissertativo, um texto narrativo, uma notícia, um anúncio publicitário, uma HQ, vários tipos de texto. Não é só a redação ali, né, redigida, quando a gente pede lá no Enem ou em outro processo qualquer aí desses que exigem o texto dissertativo. E nós precisamos entender esses dois elementos, coesão e coerência textual. Eles são fundamentais para a compreensão de todo e qualquer texto. Assim como também eles são fundamentais para a produção desses textos. Tem a estrutura, tem os períodos, tem os parágrafos, tem a pontuação, todos os recursos necessários para a produção do texto, nós vamos encontrar dentro da coesão e da coerência textual, certo? Então vamos passar aqui. No primeiro momento eu preciso entender a coesão e a coerência como o processo de forma e conteúdo. Forma e conteúdo, professora, sim, porque um vai estabelecer a forma, a estrutura, todo o processo de estilo de apresentação do texto. E o outro vai fazer relação ao sentido, ao conteúdo, às ideias. Então, a gente vai aqui por esse campo, tá? Por esse caminho, entendendo a coesão como forma e a coerência como conteúdo. Tudo bem? Mas a gente vai ver isso por partes. Olha só aqui. A coesão textual, nós vamos entendê-la como a forma do texto. E quando nós falamos em forma, nós precisamos seguir algumas regras, precisamos ter alguns elementos. Primeiro, nós precisamos entender que a coesão, ela diz respeito a todos os meios gramaticais. Gente, estamos falando aqui de verbo, de pronomes, de advérbios, conjunções, preposições, adjuntos, tudo que diz respeito à gramática, no que padroniza a nossa língua, o nosso idioma, que é a língua portuguesa, tudo que diz respeito a essa gramática está dentro da coesão, tá? Que servem para organizar um texto em sua estrutura escrita. Professora, a estrutura escrita, sim, porque você vai ali elaborar, você vai fazer um esboço e vai ali escrever tudo que vem à sua mente. Eu vou pedir aqui um tema sobre a fome. A fome no mundo, assim, assado, e aí você vai organizar. Depois que você lançar todas as suas ideias, você vai ali selecionar todos os processos que vão estar dentro da coesão, vírgulas, pontos, conjunções, preposições e organizá-lo, tá? Em uma forma.
a fim de se fazer uma ligação entre os componentes desse texto. Palavras, orações, períodos, parágrafos, tá bom? Para se estabelecer uma ideia correta daquilo que se deseja apresentar. Então, eu vou organizar tudo isso como professora as frases. Eu vou colocar ali os conectivos, vou colocar tudo que diz respeito à coesão, a fim de que ela me estabeleça uma ideia com sentido lógico. Então, a gente vai dar uma passadinha aqui também para ver como é que funciona isso. A coesão textual, ela diz respeito à estrutura gramatical do texto. E esse processo de ligação, de adequação, de conexão entre esses elementos, diz respeito a todos os recursos gramaticais que você vai poder utilizar dentro de um texto. Que recursos são esses? Os elementos morfossintáticos, tá? Os verbos, pronomes, conjunções, advérbios, orações, como a gente viu lá, você vai organizar todos esses elementos em uma forma como introdução, desenvolvimento e conclusão. Em cada uma dessas partes, você vai apresentar uma estrutura organizada e com elementos que façam ali a ligação das suas ideias, tá bom? A gente vai ver isso passo a passo. Eu vou colocar aqui para vocês a coerência textual. Por que que eu preciso trabalhar coesão e coerência textual juntos? Porque os dois não se separam de jeito nenhum. É como se fosse o lado coroa e o cara de uma moeda. A moeda só tem valor se tiver esses dois valores. O texto só tem valor se tiver esses dois elementos, tá bom? Então, a coerência textual diz respeito a todos os mecanismos linguísticos. Como são esses mecanismos linguísticos? Vão ser aí os recursos que você tiver em mãos, como as gírias, os jargões, os provérbios, a língua padrão, a culta, que segue todo ali o processo de organização e adequação correta das palavras, ortografia, acentuação gráfica, tudo diz respeito também à coerência textual. Quando eu digo para vocês que a coesão ela tem relação com os aspectos gramaticais, a coerência também. Só que a coerência ela vai estar ligada ao sentido das ideias. E eu não tenho um sentido lógico se eu não tiver uma coesão correta. Ou seja, eu não posso transmitir uma ideia escrevendo algo errado. E a gente vai ver isso aqui. E esses mecanismos linguísticos, eles servem para estabelecer a conexão entre as ideias apresentadas de forma que elas apresentem um sentido lógico e também compreensível, tá? Tem que ser lógico, ou seja, tem que fazer um sentido e também tem que ser compreendido esse sentido. Por isso que muitas vezes a gente vai usar uma palavra, deixa eu ver aqui a palavra linha. Se eu disser assim, eu comprei uma linha. Se eu não colocar essa palavra linha dentro de um contexto, ela tem sentido, mas ela não tem compreensão porque eu não expliquei no que eu vou usar essa linha. Eu comprei uma linha para bordar um vestido. Eu comprei uma linha fixa de telefone, tá? Então, essa palavra, ela tem que ser compreendida de acordo com o contexto onde ela estiver inserida. Por isso que a coerência textual, ela diz respeito ao conteúdo, ou seja, a ideia, aquilo que você quer expressar, aquilo que você quer comunicar, e para isso você precisa escrever de forma adequada. Professora, por que a senhora não usa o nome correto e errado, ou o nome certo e errado? Porque, gente, deixa eu falar aqui para vocês uma coisa. Quando nós falamos em língua, em fala, tudo pode ser adequado ou inadequado. Quando nós falamos em escrita, nós vamos ter aqui também a questão da adequação e da inadequação, de forma correta e de forma errada, tá? E aí a gente vai ver isso na aplicação, na produção de um texto. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês já e vocês vão entender o porquê. Olhem só, a coesão e a coerência,
elas são elementos essenciais para você fazer um texto correto. Agora eu vou trazer aqui a palavra correta. E esse texto, gente, ele parece assim um conjunto de quebra-cabeças que, se você for ali encaixando uma por uma e todas elas, né, ali combinando, porque você vai ver que um encaixe ele só vai servir se ele tiver uma abertura adequada para caber ali dentro daquela peça. Então a coesão e a coerência são parecidas com esse quebra-cabeça. E se elas forem bem encaixadas, elas vão formar uma unidade de sentido, ou seja, elas vão trazer para você um texto lógico e também compreensível. E ainda, dentro desse sentido de coerência e coesão, nós vamos ter aqui também todas duas, tanto a coerência como a coesão, elas são responsáveis pela construção do sentido do texto. Só que a coesão organiza as palavras e a coerência estabelece o sentido das ideias. Beleza? Vamos ver aqui. Olha esse exemplo que eu trouxe para você. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Olha isso. Doente estava ele, foi à escola, não como. Perceba que não há uma palavra escrita errada. Todas elas estão corretas, ortograficamente. Doente estava, ele foi à escola, não e como. Eu tenho ali um adjetivo, tenho verbo, tenho pronome, outro verbo, tenho uma preposição, tenho um substantivo, um advérbio de negação e tenho aqui uma conjunção. E aí você vai ver que todos esses elementos, como eu falei para você, são processos de estabelecer a coesão, ou seja, a escrita correta. Professora, mas não faz sentido. Sim, porque tem coesão, mas não tem coerência. Então vamos dar uma organizada nessa frase. Olha como fica diferente. Como ele estava doente, não foi à escola. Agora perceba que eu tenho os dois. Eu tenho a coesão e eu tenho a coerência. Por quê? Porque a coesão me estabelece o emprego correto dos elementos gramaticais e a coerência me estabelece o processo linguístico de forma organizada, de forma lógica e muito compreensível. Beleza? Então vamos passar aqui para esse outro exemplo. Olha a imagem. Ela está aqui com uma boia, está com um computador e a gente vai ver alguns elementos aqui que já vão aparecer de forma inadequada. Ela estava na praia, por isso aproveitava o tempo para trabalhar. Ela estava na praia, por isso aproveitava o tempo para trabalhar. Perceba que quando eu digo ela estava na praia, a ideia que me vem nunca vai ser de que ela estar ali para trabalhar. E outra coisa, perceba como está escrito ortograficamente ali a expressão por isso. E eu vou logo aqui fazer aqui um lembrete para vocês. Tem muito aluno, e quando a gente está corrigindo redação, quando a gente está corrigindo trabalhos aí de produções textuais, a gente vê muito esse erro aqui. Por isso, tá? São duas palavras e se são duas palavras, elas precisam ser escritas de forma separada. Agora olha aqui. Enquanto estava na praia, aproveitava o tempo para descansar. Veja ali a palavrinha enquanto e aqui a expressão para descansar. Veja a diferença entre a primeira oração e a segunda oração. Na primeira oração a gente tem uma frase, uma oração, por assim dizer, completa. Ela estava na praia. Tem coesão e tem coerência. Eu estabeleci o sentido. Olha, ela estava na praia. Pronto. Na segunda oração, eu tenho um erro ortográfico gravíssimo, que aí já tira a coesão textual. E tenho aqui uma incoerência, que é o sentido de toda a oração. Se ela estava na praia,
não posso usar esse por isso, porque esse por isso, ele me dá a ideia de conclusão, me dá a ideia de fechamento dessa ideia. Ela fez isso por isso, dá uma ideia de até causa e consequência. Então, a gente precisa estabelecer que elemento gramatical eu vou usar para estabelecer a coesão e, ao mesmo tempo, trazer a coerência textual. Olha esse texto aqui. Aqui é um cartazinho lá na parede de alguém, né? Merisvaldo, cabeleireiro somente aos domingos. Existe coerência? Sim, existe, tem sentido. Existe coesão? Não, porque a coesão, bem aqui, ó, no que se refere à escrita, há um elemento gramatical, que é a ortografia da palavra somente, porque aqui eu tenho um advérbio e eu tenho aqui um substantivo, porque eles estão separados. Mas quando eu tenho uma palavra somente, ela vai me dar uma ideia de exclusão e também, como é que eu posso dizer, de individualismo da palavra, de unidade, e ali de único. E aqui ele trouxe uma expressão que está incoesa no texto. No entanto, eu compreendo esse texto por causa do contexto de todo o anúncio, tá? Quando ele coloca ali o nomezinho dele, quando ele coloca a função de trabalho dele e ele especifica que ele trabalha somente aos domingos, ainda que a palavrinha esteja escrita de forma errada, eu vou compreender, mas não há coesão nesse texto, tá? Vamos passar aqui, ó. Eu trouxe para vocês os dois tipos mais comuns, gente. Existem outros? Sim, existem, mas nós vamos ver comumente em todos os processos que envolvem a coesão, esses dois elementos que são mais importantes para você compreender o que eu posso usar dentro de um texto para fazer uma referência e para dar continuidade nessa sequência textual. Por isso eu vou ter a coesão referencial e a coesão sequencial. Como que funciona? A referencial permite retomar uma ideia expressa por um termo que você já usou anteriormente na oração. E essa retomada de ideia você faz sem repetir a outra palavra. Olha esse exemplo aqui. Foi a São Paulo e ficou por lá mesmo. Olha só. Eu tenho aqui a palavra São Paulo, que é uma palavra que dá ideia de lugar. E aí, para retomar a palavrinha São Paulo, para retomar a ideia de lugar, eu usei aqui o advérbio lá, que dá ideia de lugar. Então, quando eu uso esse advérbio, e a gente vai usar muitos advérbios, vamos usar muitos os pronomes. Por exemplo, Ana foi à escola. Ela estava feliz por ter ido à escola. Eu disse Ana e substituí, né? Eu fiz uma substituição pelo pronome ela, mas que faz referência ao seu nome, Ana. Então, todas as vezes que eu tiver uma palavra que vai substituir, mas ao mesmo tempo vai retomar a ideia daquilo que eu já disse, essa coesão ela vai se dar por referência, beleza? E agora, professora, como é a sequencial? A sequencial permite dar continuidade à ideia expressa anteriormente por meio de conjunções. Aí eu coloco para vocês as conjunções coordenadas e as adverbiais, usadas nos encadeamentos de orações, períodos, parágrafos. Vocês lembram que a gente colocou agora, lá no início, eu coloquei o exemplo para vocês da garota que estava na praia? Eu disse assim, enquanto ela estava na praia, aproveitava para trabalhar. Eu tenho ali uma conjunção, enquanto, tá? Que ela vai me dar ideia de tempo. Então, as conjunções, elas vão dar essa permissividade para eu continuar uma ideia concluída em um parágrafo, mas que eu posso dar continuidade nessa ideia em outro parágrafo, tá bom? Então, a gente vai ver isso na escrita, gente. Quando vocês estiverem escrevendo, produzindo os textos, se Deus quiser, logo, logo a gente volta para a sala de aula, você vai ter a oportunidade de ver todos esses elementos na prática, tá? E olha só aqui.
Saiu apressadamente, pois estava muito atrasado. Quando eu digo aqui saiu apressadamente, eu dou uma ideia de explicação logo depois. Olha, saiu apressadamente, pois estava muito atrasado. Esse pois, ele me dá uma ideia de explicação, tá? Então, eu vou usar essas conjunções, esses elementos que dão ideia de continuidade e, ao mesmo tempo, de ligação da ideia anterior. Beleza? Vamos passar aqui. E eu tenho aqui alguns tipos de coerência, tá? Eu trouxe 4, que são as que a gente mais utiliza. Professora, eu tenho que identificar? Não, você vai usar. Mas para usar, você precisa conhecer. Você precisa ter os elementos, as ferramentas que você pode estar utilizando para organizar o seu texto. E que tipo de coerência eu posso ter? Eu tenho a semântica, que é a relação do significado das palavras presente na sequência de 10, como eu falei ainda agora. Eu usei a palavra linha, mas que sentido essa palavra tem? Qual é o significado dela dentro desse contexto? Então, esse tipo de coerência é uma coerência semântica, que trabalha o sentido, o significado de uma palavra dentro de um texto. Você não vai usar, por exemplo, você vai usar aqui uma palavra que você não conhece o significado dela, e você coloca essa palavra dentro do seu texto, ela vai fazer toda a diferença na compreensão. Então, você precisa utilizar palavras, sinônimos, antônimos, que a gente ainda vai ver aí reprisando, né? As palavras homônimas, os parônimos, você vai utilizar dentro dessa construção de texto para fazer sentido e significado da ideia que você quer falar. Tudo bem? Olha só, eu tenho a sintática. Essa sintática, gente, são as relações entre as orações. A gente tem as orações coordenadas, nós temos as orações subordinadas, e a gente vai ter aí os três tipos de orações subordinadas. Então, elas vão estabelecer ali a relação entre esses conectivos, mas estabelecendo a função de cada palavra, tá? E ali eu coloquei no exemplo anterior que ele saiu apressadamente, pois estava atrasado. Esse pois, olha só, qual é a função dele? A função desse pois é me explicar. Ele tem uma função ali que é para me esclarecer qual é a ideia de coerência que a palavra pois está estabelecendo dentro desse texto. Professora, é muita coisa. Gente, a produção de um texto é um trabalho. É algo que você precisa organizar. É algo que você vai trabalhar a sua mente. Há pessoas que têm muita facilidade de escrever um texto, porque já leram muito, porque gostam de escrever, porque tem facilidade, né? Tem conhecimento dos recursos. Então, é um processo de aprendizagem contínua. E fazer um texto é como fazer uma casa. Você precisa ter os elementos que vão fazer ali, né, a base da sua casa. E esses elementos aqui são para essa construção, para a base do seu texto. E depois que você tiver conhecimento, que você tiver posse desse conhecimento, você vai fazer um texto de forma tranquila, tá bom? E aqui eu tenho ainda a estilística, que é a relação entre os registros linguísticos. Você vai escrever um texto acadêmico. Vamos fazer aqui um boletim de ocorrência, tá? Vamos fazer um boletim de ocorrência. Professora, eu nem sei como é que faz um boletim de ocorrência, mas a gente vai aprender, porque dentro da produção textual, o boletim de ocorrência é um gênero textual e você precisa saber como é que ele se constrói. E aí você vai usar ali o boletim de ocorrência, vai fazer ali, aí de repente você coloca uma gíria. O cara passou e colocou ali, né, a arma na vítima. Professora, mas pode usar de repente, porque o escrivão ele vai relatar o que você falar, tá? Lá na delegacia. Então, de repente, ele vai só reproduzir o que você contar, como foi o assalto, por exemplo. Jargão. O jargão são palavras que certo público profissional usa. E a gente vai ver os jargões dos policiais, dos médicos,
dos advogados, enfim, gente. E os provérbios? Quem é filho de peixe, peixinho é. Eu vou começar ali um texto com esse provérbio. Entende? Então, isso é um estilo. É um recurso coerente que você vai utilizar. E nós temos vários ainda, né? Vários elementos dentro da estilística que você pode utilizar, até mesmo como um argumento para o seu texto dissertativo, certo? E por último, nós temos a pragmática. Essa pragmática, gente, é a presença do discurso direto e indireto. Vocês lembram? Lá no texto narrativo, quando eu tenho o discurso direto, uso de travessão, os verbos discentes, e aí eu vou colocar lá a fala de quem? De uma autoridade, por exemplo. Eu vou colocar aqui a fala de um professor, de um cientista, mas eu não quero falar por conta própria. O que eu faço? Pego aspas, coloco do jeito que ele falou lá dentro do meu texto, tá? Eu vou utilizar esse discurso, eu vou usar uma fala de alguém para fundamentar aquilo que eu quero dizer, certo? E tudo isso dentro dos tipos de coerência. Tem mais, professora? Sim, mas os mais utilizados são esses aqui. A gente vai parar por esses aqui, tá bom? Para não confundir a tua cabeça. Gente, eu sei que o tempo é rápido, que a gente passa aqui esse conteúdo para você e muitas vezes você não consegue entender. Mas procure o seu professor. Continuando na dúvida, se você tiver como, dê uma pesquisada na internet. Se não conseguiu ainda sanar a sua dúvida, volte ao seu professor, peça a atividade e com certeza você vai compreender porque tudo que você vai ser importante para o seu crescimento acadêmico, profissional, como qualquer situação que você for utilizar a língua e os recursos que você puder para expressar um ponto de vista, um senso crítico, tudo que você puder ter alcance buscando esse conhecimento, procure, tá? Procure a escola, enfim. E aqui eu trago para você uma observação. Eu até falei já, tá? Um texto pode ser coeso, porém incoerente. E eu coloquei lá no primeiro exemplo todas as palavras corretas, mas não havia coerência. Porém, para ser coerente, o texto precisa ser coeso, tá? Para ser coerente, o texto precisa estar bem escrito, precisa estar bem elaborado. Lá no cartaz que eu coloquei do rapaz, do cabeleireiro, que ele colocou ali somente, eu consegui compreender, mas você viu que tinha todo um outro contexto, tá? Tinha ali uma parede, tinha uma porta, todos os outros elementos que me fizeram entender que ele era cabeleireiro, mas que ele só trabalhava aos domingos, tá bom? Mas numa produção de texto, gente, principalmente no Enem, você precisa dominar a coesão. E isso é um fator muito importante para te destacar dentro de uma produção de texto no Enem, tá bom? Porque se você tiver ali, o primeiro item que eles vão pedir é o domínio da escrita padrão. E a escrita padrão, ela engloba todos os elementos que estão aí dentro da coesão, beleza? Então, gente, vamos aqui ver esse texto aqui, ó. Esse texto, ele tem coesão, mas ele não tem coerência. Como assim, professor? Olha só. Fui à praia me bronzear. Olha ali o conectivo por quê? Porque estava nevando. E quando isso ocorre, o calor aumenta, o que faz com que sintamos frio. Meu Deus do céu, o que essa pessoa, esse ser humano quer dizer? No mínimo a gente vai entender que ele não está bem da mente, né? Porque como ele que vai à praia se bronzear e estava ali nevando? Não faz sentido. Mas, professora, não tem nada errado. Tá tudo escrito bonitinho, sim. Tem coesão, mas não existe coerência, certo? E foi o que eu falei para vocês agora. Um texto, ele pode apresentar coesão, mas ele não vai ser coerente, tá? Se ele não tiver aí todos os elementos bem organizados. E aqui eu vou trazer dois exemplos para vocês que eu achei bem interessante. O primeiro
é que ele é coeso e não tem coerência, e no segundo ele é coerente, ou seja, ele tem sentido, mas ele não tem a coesão. Ele até tá todo organizadinho, mas ele não tem os elementos que conectam as ideias. Vamos ver por parte. O dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema, ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Misericórdia! Ele começa falando do dia chuvoso, depois ele diz que ele encontrou vários amigos, e aí depois ele diz que as pesquisas foram contrariadas pela imprensa. Ele não diz coisa com coisa, escreve tudo bonitinho e não passa nenhuma ideia de sentido lógico. Gente, pasmem, a gente vê muito isso dentro das produções de textos em relação às redações no Enem. Vez ou outra a gente trabalha aí com a questão de produção, né, dessas redações, corrigindo, ajudando, auxiliando alguns alunos. E o que a gente percebe é que muitos têm o domínio da coesão, mas não têm o domínio da coerência. Não consegue organizar as ideias. E isso é muito fácil, gente. Basta a gente ter conhecimento dos elementos certos e utilizá-los de forma adequada. Olha o segundo exemplo. Olhar fito no horizonte, apenas um mar imenso, nenhum sinal de vida humana, tentativa desesperada de recordar alguma coisa, nada. Cada pontinho desse aqui, eu poderia colocar um conectivo. Eu poderia colocar aqui, olhar fito no horizonte, vírgula, porém, apenas o mar imenso. Todavia, nenhum sinal de vida humana. Entretanto, na tentativa desesperada de recordar alguma coisa, não conseguia lembrar de nada. Viram só? Rapidinho reconstruiu o texto. Ah, professora, a senhora consegue? Não. Se você ler o texto, você vai perceber o seu cérebro, ele vai passar essa informação automaticamente. Tá faltando alguma coisa. E essa coisa, se você tiver conhecimento dela, você vai saber encaixá-la corretamente. Beleza? Professora, esse conteúdo, ele é importante, sim, mas eu não estou entendendo. Você veja novamente a aula, baixe se você puder, faça as anotações, procure o seu professor, olhe o seu livro, se tiver alguma coisa que você puder acrescentar nas suas anotações, acrescente e treine bastante. Ah, gente, uma dica. Ah, professora, eu quero aprender a fazer redação. Copie redações já produzidas. Pegue ali, baixe um texto, um determinado tema, reescreva umas 2 ou 3 vezes essa redação e você vai ver como que o processo da sua mente vai registrar, e na próxima redação que você fizer, você já vai saber utilizar alguns dos recursos que você escreveu, que você treinou. Faça isso aí para você ver se não vai dar certo. Vamos aqui fazer 2 questões, gente. Eu trouxe para a gente aqui rapidinho. Observe a imagem abaixo e assinale a única alternativa correta, tá? Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui foi de uma revista. Muitas pessoas já fizeram atividade com essa noticiazinha bem aqui, que foi da modelo, né, da Gisele Bündchen, que ela diz assim: sinto falta da galinha da minha mãe, do peixe do meu pai e da energia do povo brasileiro. Olha só, totalmente incoerente, tem um sentido duplo, é um texto feio, ela não se deu conta do que ela tinha falado, porque aqui a gente até consegue entender que ela está chamando a mãe dela de galinha, tá? Isso tá uma incoerência completa. E ela diz assim que o pai dela é um peixe, né? E a energia é do povo brasileiro. E isso aí foi um fato, tá? Eu trouxe algo real que acontece. Acontece, se você não souber utilizar as palavras adequadamente, você vai passar uma informação de forma que não desejava, tá bom? E aqui a gente vai ver aqui as alternativas. Olha, assinale a única alternativa correta quanto a esse texto.
O texto proferido pela modelo não apresenta nenhum problema gramatical e nem de sentido. Gramatical nós não temos nenhum. Não temos nenhum erro, tá tudo escrito bonitinho. Mas de sentido nós temos todos, tá? A modelo mostra uma crítica à sua mãe ao chamá-la de galinha. Eu aposto com você que ela nunca teve ideia de chamar a mãezinha dela de galinha. Foi uma desconstrução textual, um momento que ela falou ali, porque o que ela estava dizendo? A comida preparada pela sua mãe, a saudade, ela sente saudade daquilo que a sua mãe fazia, um prato como uma galinha caipira cozida, né? Que é muito gostoso. Mas nunca que foi a intenção dela de fazer uma crítica para a mãe. A palavra energia usada nessa fala remete à energia elétrica do Brasil, o qual é de muita boa qualidade? Nem vamos comentar. A fala da modelo apresenta duplo sentido, causando problema de incoerência no que foi dito. Precisa, a gente ir mais longe para responder essa questão? A correta é a letra D. A correta quanto o enunciado, tá? Da pergunta. Porque ela está totalmente inadequada, trazendo aqui o problema de incoerência textual. Vamos passar aqui para a segunda questão. Sobre a imagem abaixo, pode-se afirmar que, gente, olha só esse texto. Professora, eu não tenho preconceitos, porque preconceito é crime e crime é coisa de negro. Ai, que texto, né? Muito forte. E aí você já percebe que tem tudo direitinho. Embora a palavra professor esteja ali abreviada, não existe nenhum erro, tá, gente? Não existe nenhum erro ortográfico. Mas olha só aqui o contexto das alternativas para a gente entender o que nós podemos extrair dessa construção textual. Pelo modo como esse texto foi escrito, num pedaço de papel, não transmite sentido nenhum? Transmite sim, e algo muito cruel. Não apresenta elementos de coesão que deem sentido ao texto? Apresenta. E ele trouxe um sentido, não o que ele desejava, talvez não o que ele desejava, mas ele passou algo muito ruim e negativo. A conjunção porque transmite a noção de uma conclusão? Nunca. Transmite a ideia de explicação, tá? Ele fundamenta, ele argumenta que preconceito é crime. E aí ele conclui, crime é coisa de negro. Esse texto apresenta uma incoerência? Professora, não, foi o que ele quis dizer. Existe uma incoerência. E aí eu vou trazer para você a incoerência semântica e também a incoerência de estilo, tá? Porque quando eu digo que eu não tenho preconceitos, porque preconceito é crime, acabou. Mas quando eu ainda continuo essa ideia e digo que preconceito é coisa de negro, eu acabo com aquilo que eu disse. Eu desconstruo, eu anulo tudo que eu disse, porque eu me contradigo. E a contradição, ela é uma incoerência textual. Certo, gente? Gente, a resposta correta, esse texto apresenta uma incoerência. E aí eu vou trazer para vocês outra questão aqui, para a gente encerrar esse conteúdo. E você, se puder, refaça, revise a aula. Eu vou até colocar aqui na agenda depois para vocês, aqui uma atividade para casa. Pode-se compreender a função da palavra em destaque do trecho abaixo sobre o quê? Aqui a gente vai dizer aqui o que este A tá... O que ele está fazendo aí? Qual é a função dele? E aí a gente vai ver a coerência sintática, tá? Lembra que eu falei da função das palavras? Kate consegue marcar um horário para entrevistar Christian Grey, um bilionário de 28 anos que comanda um negócio multinacional. Não obstante, ela acaba adoecendo no dia da entrevista e solicita que Ana a realize em seu lugar. Então vamos ver aqui qual é a função desse A. Refere-se a um elemento fora do texto? Não tem sentido, tá, gente? Se ele tá lá, ele tá fazendo referência a alguém dentro do texto ou a um elemento dentro do texto. Retomar a palavra entrevista já dita antes, dar continuidade ao texto estabelecendo o sentido de posição ao que foi dito antes ou retomar a palavra Kate já dita antes.
E aí a gente vai ter uma coesão referencial e uma coerência sintática. Professora, a senhora vai pedir isso? Não, nós não vamos pedir. Não precisamos analisar, só precisamos compreender para usar. E aqui a resposta é a letra B. Ela retoma, substituindo a palavra entrevista e usando aqui o pronome a, fazendo referência à palavra entrevista que foi usada anteriormente. O texto fica mais bonito, porque aí e solicita que Ana realize a entrevista em seu lugar. Não, eu abrevio, eu sintetizo, eu faço com que o texto continue informativo sem sequer perceber que eu utilizei a palavra que substitui ela de forma mais dinâmica. Certo, gente? Estudar sobre os tipos de coesão, os tipos de coerência, pesquisar sobre coesão e coerência para ampliar a compreensão sobre o assunto é a atividade de vocês. Um abraço, até mais, estude e até a próxima aula.